Muito bem-vindos ao nosso novo curso, A Mística de Pesach, a mística da grande festa de Pesach. E hoje falaremos sobre o símbolo, sobre a comida mais comida durante a festa de Pesach, que toda a festa de Pesach está ao redor dela, que é a matzá. Vamos nessas 3 aulas pegar algumas ideias sobre essa festa que é tão conhecida. Eu escolhi dessa vez não contar as histórias, mas sim chegar mais na parte mais mística, mais profunda, o significado mais da Kabbalah, do que representa a matzá, o que representa a proibição de ter hametz durante o Pesach, e a festa em geral, a lembrança da saída do Egito, o que tudo isso representa na prática, na nossa vida emocional, intelectual e espiritual. E obviamente que eu não vou fazer o estudo tão profundo do livro que eu estou me baseando, que é um livro do Tzemach Tzedek, no livro Derech Mitzotecha, do terceiro Rebbe de Chabad, que é um livro muito, muito interessante, que eu faço esse estudo já há algum bom tempo. Então eu acabei me inspirando para pegar o discurso que descreve sobre Matzah, Hametz, a história de Mitzrayim, da saída do Egito e de toda a festa do Pesach. E eu, para introduzir, começarmos essa aula, eu escolhi 2 histórias. Uma história eu vou contar no começo da aula e uma segunda história no final da aula, para entendermos um pouquinho da importância da matzá, da importância da festa do Pesach. Então essa história começou em 1999 com um rabino de Israel, em Zichron Yaakov, um rabino do Chabad, que ele conta que naquele ano uma família que morava no norte, num kibbutz, uma família que não era nada religioso, pelo contrário, não gostavam, não curtiam, não faziam praticamente nada das festas judaicas. E essa família, ela desceu do norte para Zichron Yaakov. E no momento que eles moraram nessa cidade, o rabino Yossi Freiman começou a se aproximar deles. E o primeiro contato foi na véspera do Pesach. Um dos projetos enormes que o Rebbe fez é de que todas os judeus tenham matzá shmurá, que é a matzá redonda, feito à mão, para comer pelo menos um pedaço de matzá na noite do Pesach, na primeira noite, na segunda noite, porque essa matzá mais valiosa é a matzá que tem mais energia, e explicaremos mais tarde o porquê dessa matzá ser tão importante. E esse rabino, Yossi Freiman, ele começa a distribuir matzá por todos os moradores da cidade. Ele chega na casa dessa família, bate na porta, a mulher recebe, ele fala: sou rabino tal, eu vim dar para vocês um pedaço de matzá, para vocês terem essa matzá para a noite do Pesach. Ela falou: tá bom, obrigado, e ele foi embora. Na manhã seguinte, cedinho, toca o telefone, e é essa mulher no telefone querendo falar com o rabino. E ela, com voz muito emocionada, meio que desesperada, ela começa a implorar para o rabino, fala: rabino, não basta só um kezait, um pedaço de matzá para minha família toda, eu preciso uma matzá inteira para cada um da minha família, para meu marido, para meus filhos, para todo mundo. Ele falou: tá bom. Ele foi para a casa dela e foi entregar uma caixa inteira de matzá.
Ele pergunta, minha senhora, mas por que aconteceu que de repente, da noite para o dia, você mudou de ideia e mudou de cabeça, agora quer matzá para todo mundo e está tão desesperada? Ela fala, olha, o que aconteceu foi o seguinte, ontem à noite, depois que o senhor saiu de casa, no meu sonho apareceu o Rebbe de Lubavitch. E o Rebbe fala para mim no sonho duas coisas. Que essa matzá que o Rabino Freiman te entregou, na verdade não é qualquer matzá, mas é uma matzá que eu, Rebbe de Lubavitch, estou enviando para vocês. Ele é meu sheliach, ele é meu mensageiro. E mais uma coisa, o Rebbe me mostrou que ele está me dando uma caneta na minha mão. E ele falou, amanhã, ou hoje, vocês vão encontrar esse apartamento que vocês estão procurando tanto para comprar em Jerusalém. E eu acordei e eu entendi o que estava acontecendo, porque já há muito tempo a gente estava procurando um apartamento para comprar em Jerusalém, e na verdade, alguns meses antes, o marido dela havia sim vindo na sinagoga desse Rabino Freiman, então não foi o primeiro encontro, foi o segundo encontro, e ele escreveu uma carta para o Rebbe, em 10 de Shvat, Yud Shvat, pedindo uma brachá para que eles pudessem achar um apartamento em Jerusalém, que eles estavam procurando há muito tempo. Ele escreveu a carta e colocaram naquele livro Igrot Kodesh, que são as cartas sagradas do Rebbe, que já falei várias vezes sobre esses livros, colocaram lá dentro e naquela carta o Rebbe descreve sobre a importância de ter matzah shmurah, uma matzah redonda, feita à mão, que é o pão da fé, que isso traz muita fé. Eu, o Rabino, não entendi, e nem o homem entendeu, mas ficou por essa. E agora, quando o Rebbe me fala que a matzah shmurah tem a ver com o comprar, a compra do apartamento amanhã, então com certeza eu entendi que era mais uma mensagem do Rebbe, continuação daquela carta, que eu precisava adquirir matzah shmurah para toda a minha família. Tá bom? E ela ficou muito emocionada e pegou a matzah, comer a matzah, e foi exatamente o que aconteceu. No dia seguinte, ligou lá o corretor de Jerusalém e falou, achei o apartamento, foram lá e já assinaram o contrato e compraram aquele apartamento naquele mesmo dia. Então, foi o que o Rebbe deu a brachá para eles. Então aqui já percebemos que a matzah é o pão da fé. É um pão que traz fé para todas as pessoas, todos os Yodim que comem matzah na noite do Pesach. E isso foi tudo graças àquela brachá que o Rebbe deu na carta, que o Rebbe deu depois naquele sonho para aquela senhora. E passa mais um tempo, passa um ano, e exatamente na véspera do Pesach, a família inteira vem de Jerusalém para a cidade do Rabino Freiman Zichron Yaakov, bate na porta e fala, viemos buscar matzah para Pesach. Falaram, mas vocês moram lá em Jerusalém, ali vocês podem comprar em qualquer lugar, em qualquer esquina. Falou, mas a tua matzah é uma shlichut do Rebbe, uma brachá do Rebbe, então nós fizemos questão de pegar uma brachá do Senhor. 9 meses depois, o casal liga para ele, anunciando que vai ter um Brit Milá do seu filho querido, que ele estava esperando tantos anos para ter esse bebê, e 9 meses depois que eles comeram aquela matzá, nasceu o bebê, e o Rabino foi lá participar do Brit Milá. Porque a matzá, a primeira noite que nós comemos a matzá, é o pão da fé, e a segunda noite que nós comemos a matzá, é o pão da cura. E com isso, começamos o estudo do discurso do Mamar, do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe do Chabad, do livro Derech Mitzvotecha. E esse é um discurso muito, muito interessante. Eu vou tentar fazer de uma forma mais simples e clara, que todos possam entender e curtir e aproveitar. O livro Sefer HaChinuch, que descreve as leis da Torá e a importância das leis da Torá,
Ele descreve que comer matzá na noite do Pesach, na primeira noite e na segunda noite de Pesach, o intuito de comer matzá é de lembrar e de despertar a fé em Hashem, que nos tirou do Egito. O que representa a matzá? A matzá representa que quando os judeus estavam saindo do Egito após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, eles saíram às pressas, não dava tempo para fazer pão, para fazer marmita para comer no deserto. Então eles pegaram massa, em 5 minutos se mistura água com farinha, coloca no forno, faz uma bolachinha e tira. E é assim que eles fizeram inúmeras matzot, que sustentou eles durante um bom tempo. Então, em lembrança que o pão não conseguiu fermentar, não deu tempo para fermentar o pão na saída do Egito, por isso que nós comemos matzá, o pão pobre, o pão ázimo, um pão que não tem fermentação, que não tem fermento, em lembrança da saída do Egito. Então fala esse Sefer HaChinuch, que no momento que a gente come a matzá, nós estamos lembrando e despertando a fé em Deus, que Ele nos tirou do Egito, Ele nos fez Yetziat Mitzrayim. Vem o Zohar, a Kabbalah, e traz uma outra explicação. Ele fala que o intuito de comer a matzá não é somente para despertar algo posterior, e sim que a própria comida, o próprio comer do pão da matzá, isso mechazek et haemunah, isso fortalece a nossa fé em Deus. E por isso que o Zohar, a Kabbalah, nomeia a matzá com outro nome. Um nome em aramaico que é chamado Michla de Mehemnuta, o pão da fé. O pão da fé. No momento que você está comendo a matzá, você está ingerindo, interiorizando fé dentro de si. O próprio comer a matzá na noite do Pesach, isso está fazendo uma injeção profunda na tua alma, no teu pensamento de cada Yehudi na hora que ele está comendo essa matzá. Isso aqui é muito profundo. Você falar que a matzá é o pão da fé e você está comendo fé, você está absorvendo, ingerindo fé dentro de si, isso precisamos entender. E é isso que vamos discutir hoje e um pouquinho também na próxima aula. E o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, ele começa a explicar, primeiramente, o que significa emuná. O que significa fé? Qual é o conceito de fé? Fé não significa que Deus ele é criador. Porque acreditar que Deus ele é criador do mundo, isso não é fé. Isso daqui qualquer pessoa consegue adquirir esse conhecimento ou esse reconhecimento que existe um Criador no universo. Da mesma forma que você fala, eu tenho um corpo, mas eu tenho uma alma, que não existe corpo sem alma, não existe um animal sem alma, não existe nenhum ser vivo, nenhum vegetal sem alma, que é o movimento dele, que é o espírito dele. Então, com certeza que esse mundo, esse universo, existe um Criador, existe uma alma, existe um Deus que criou e continua criando e vai continuar criando o mundo a cada instante. E isso não é uma fé reservada aos judeus. Qualquer ser humano pode e deve ter esse tipo de fé em Deus. Por isso que o não-judeu, mesmo um Ben Noach, ele deve se referir a Deus como o Criador do universo. É isso que meu pai sempre me ensinou, quando ele fala com não-judeus, ele se refere a Deus como o Criador. O Criador.
Eu nunca entendi o porquê disso. Mas aqui, nesse discurso, entendemos muito bem. Porque o reconhecimento de que Deus ele é o Criador, isso todos podem e devem adquirir. Hassidei Umot Haolam, os justos entre as nações. Qualquer pessoa que segue os 7 preceitos universais, os Sheva Mitzvot Bnei Noach, acreditar em Deus é um dos mandamentos, significa acreditar no Criador do Universo. E isso qualquer pessoa consegue fazer. Na hora que você vai para o sítio, você vai para o campo, você vai para a praia, você vê a natureza, ou você vê uma criança nascendo, você vê o universo, você reconhece que existe um Criador. Então isso não é fé, isso não é emuná. Emuná é algo muito mais profundo. Então, para um não-judeu, isso é emuná, acreditar no Criador. Sim. Mas para um judeu, para um Yehudi, a nossa emuná, a nossa fé é algo muito mais profundo. É algo muito mais elevado. A mitzvah de emuná, o preceito de acreditarmos em Deus, é algo que está além do meu intelecto, do meu raciocínio, do meu entendimento, da minha visão, do meu sentimento do mundo. A emuná começa no ponto que o meu intelecto e meu entendimento termina. A capacidade humana de acreditar num Criador está ligada com o intelecto ainda. A nossa emuná está na superioridade de Deus, na completude de Deus. Shlemut, como que Deus ele é o Todo-Poderoso, o eterno e onipresente, mas ele está acima da natureza, ele está acima das limitações do mundo da natureza, que isso é chamado o Ora Sovev Kol Olamim, a luz de Deus que envolve todos os mundos e todos os universos, fisicamente e espiritualmente falando. Então, esse tipo de fé, eu não consigo captar sozinho. Eu não consigo adquirir esse tipo de fé. Porque o intelecto humano não ocupa espaço. É incomparável. Não é que eu vou escalando o meu intelecto, eu vou ficar lá no Tibete, eu vou ficar lá meditando, eu vou chegar um dia nesse tipo de fé. Não, você nunca vai conseguir adquirir. Porque você tem que deixar de ser humano para adquirir, para se conectar com Deus infinito. Você tem que ter uma anulação, uma submissão total perante essa luz. E esse tipo de fé é cobrado ou é possível somente para o Am Israel. Por isso que nós falamos, a frase básica do judaísmo, que já falamos várias vezes, é Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouça, povo de Israel, que Deus é o nosso Deus, Deus ele é um. Ouça Israel. Esse nível de fé é tão profunda, ouça Israel, é determinada, é única para o povo de Israel. Durante 2448 anos, não existia o povo de Israel. O povo de Israel no Egito não era Am Israel. Eles eram hebreus. Eles eram simpatizantes à religião hebraica. Não existia o judaísmo. O que eles faziam até então era só porque eles eram descendentes dos patriarcas Abraham, Yitzhak, Yaakov, aqueles que trabalharam e que demonstraram para Deus que eles acreditavam em Deus. Mas Abraham, Yitzhak, Yaakov, eles eram hebreus, eles não eram judeus. Eles não foram escolhidos por Deus, eles foram atrás. E seus descendentes viraram escravos no Egito. Então eles não tinham tanta fé. O fato é que no Egito, os judeus eles estavam
mergulhados na idolatria do Egito, na impureza do Egito, na crença do Egito, assimilados com os egípcios, mergulhados nos 49 portais de impureza do Egito. Por essa razão, quando que Moshe chega no Egito e fala para os judeus: let's go, vamos embora, Deus vai nos tirar do Egito, eles falaram: não queremos. Quem é esse Deus? Nós estamos muito bem aqui, acomodados no Egito. 80% dos judeus não acreditaram em Deus, não acreditaram em Moshe, e eles não saíram do Egito. Somente 20% do povo judeu, dos hebreus que estavam lá no Egito, escravos, que acreditaram, e aqueles que acreditaram, o mérito que eles acreditaram foi o crédito deles serem salvos do Egito. Então esse era o nível de descrença que os judeus eles tinham. Então mesmo aqueles que saíram, eles não eram grandes tzadikim, pessoas de grandes fés. Por isso que eles logo saíram, começaram a reclamar e brigar na frente do mar, na travessia do mar, depois do mar, e quantas reclamações. E o bezerro de ouro fizeram logo depois, algumas semanas depois. Por quê? Porque eles não trabalharam por essa fé. Eles não interiorizaram essa fé dentro de si. Era uma fé muito abstrata. Nós somos descendentes daqueles que acreditavam. Abraham passou por 10 testes, fez o teste com o filho, quase matou o filho. O Yitzhak deitou no altar, o Jacó com tantos testes. Mas os descendentes já se assimilaram, já perderam todos esses valores. Então por isso, aqueles que não quiseram sair do Egito ficaram por lá, porque eles não eram judeus, eles não eram um povo escolhido, eles não tinham essa fé dentro de si, eles não tinham essa alma judaica dentro de si, e também não tinham a obrigatoriedade de seguir a Torá, de seguir as mitzvot, de seguir o judaísmo. E isso começou no momento que eles cruzaram a fronteira do Egito e culminou 49 dias depois, 50 dias depois, com a outorga da Torá no Monte Sinai. Na hora que eles receberam a Torá no Monte Sinai, que eles viraram Am Israel, o povo de Israel, o povo escolhido, o povo da Torá, o povo de Deus, o povo que tem que seguir todas as mitzvot, todos os preceitos de Deus. E agora sim eles começaram a acreditar. E eles vão começar a estudar e fazer, e isso vai cada vez mais trazer a conexão deles com Hashem. E aí que começa, e essa que é a grande importância da matzah. Eles saíram do Egito comendo matzah. Eles comeram a matzah na noite anterior à saída do Egito, que foi a morte dos primogênitos, quando o anjo da morte passou matando todos os primogênitos e salvando todos os primogênitos judeus, daqueles que acreditavam. Eles comeram cordeiro pascal com matzá. Mas na saída, eles tiveram a ordem de fazer a matzá, fizeram a matzá, comeram a matzá durante aquela noite, durante algumas semanas, até que depois acabou a matzá e começou a cair o maná, o pão do céu. Então a mitzvah, o preceito de comer matzá, que os judeus foram ordenados na saída do Egito, é porque o Egito e os egípcios eram idólatras e não tinham emuná, não tinham fé em Deus. Então, para conseguir tirar os judeus do Egito, da idolatria do Egito, da impureza do Egito, e levá-los a um nível de fé, de emuná tão elevada, a emuná verdadeira em Deus, o Todo-Poderoso, não somente Deus o Criador, mas Todo-Poderoso, isso veio através da matzá. Porque a matzá é chamado Michla de Meimuta, o pão da fé, assim que o Zohar descreve.
Porque através do fato que eles comeram matzá, eles foram ingerindo e gravando nos seus corações essa emuná, essa fé máxima em Deus. Para entendermos isso, precisamos trazer uma questão interessante que eu testemunhei algumas semanas atrás. Os nossos sábios descrevem no Talmud que uma criança, um bebê, ele começa a falar, a criança, ele sabe, ele adquire o conhecimento de chamar Abba, Ima, papai, mamãe, tata e mami, em qualquer idioma que seja. A criança só consegue falar no momento que ele comer dagan, cereal. No momento que a criança comer um pãozinho, comer um mingau de aveia, algum dos 5 cereais, naquele momento a criança, ele tem o conhecimento de chamar papai, mamãe. E assim que é. E interessante que algumas semanas atrás, o meu bebê, de 1 ano e pouco, começou a chamar Abba ou Tati, me chamar de papai. E foi super interessante, porque ele começou a comer pão um pouquinho antes, e na sequência ele começou a me chamar de papai. Quando que um bebê chama o pai e a mãe de papai e mamãe, é um instinto, porque ele não tem inteligência, não tem intelecto, não tem conhecimento de nada. Não é que ele reconheceu que esse é meu pai, ele é o meu provedor, ele que me gerou, essa é minha mãe que estava grávida de mim 9 meses e ela que vai me dar de mamar. A criança não tem esse conhecimento, porque ele é bebê. Ele não entende que a mãe ama tanto ele, que o pai ama tanto ele, etc. Ele não reconhece nada disso. Ele simplesmente chama Abba, Ima, papai e mamãe. Mas o verdadeiro significado de papai e mamãe, ele não entende. E ele vai entender muito mais para frente. Mas, apesar que ele não chegou a esse reconhecimento, ele consegue virar para o pai e não para uma outra pessoa. Como aconteceu isso hoje e ontem. Uma outra pessoa queria pegar meu filho e ele não queria ir para aquela outra pessoa. E ele estava virada para mim e não queria se desprender de mim, porque é o pai. Aí ele nem sabe falar direito, nem sabe falar, mas ele sabe que esse é o pai. Então, ou seja, ele recebe neste momento a essência do conhecimento tão elevado que esse é o pai que gerou ele, que é o provedor, que ama tanto ele, que vai sustentar ele, que vai dar carinho, que vai dar tudo para ele. Ele não reconhece nada disso, mas tudo isso pinga na mente, no coração daquela criança, a tal ponto que ele vai conseguir chamar o papai de papai, a mamãe de mamãe. E isso vem através do dagan, do cereal. Porque pela Kabbalah, o cereal vem de um nível muito elevado na Sefirot, vem da primeira das 10 forças, da primeira que é a Chokhmah, que é a sabedoria. Por isso que o ser humano, que é o ser falante, ou o ser humano, o ser racional, ele precisa de pãozinho para você viver. Você precisa de cereais, senão pão integral, pão de aveia, pão sem glúten, mas você precisa ter cereal para você conseguir sobreviver. Por quê? Porque o cereal vem de um nível que vem pela Kabbalah, pela Mística, vem do nível da Chokhmah, que está acima do ser humano. Então o homem precisa do pão para poder viver.
Quer dizer, na verdade, é a palavra de Deus que está dentro do pão, que está acima do homem, para ele conseguir realmente viver. E por isso que no momento que a criança ela come isso, ela come o cereal, ela adquire esse nível tão elevado da Chokhmah, da sabedoria suprema, que pinga dentro daquela criança. Ele não entendeu nada, mas na hora que ela comeu, ela já se conecta e ela já consegue chamar o pai de papai, a mamãe de mamãe. Então, da mesma forma, podemos explicar em relação à matzá. A matzá, obrigatoriamente, é feita de um dos 5 cereais. Trigo, cevada, aveia, espelta e faltou a quinta. Se alguém me escrever aqui, me ajuda. Quem me salva, qual é a quinta? Centeio. Centeio? Ok. A matzá deve ser feita de um dos 5 cereais. Porque é uma matzá mitzvah. É uma mitzvah, é um preceito divino de você comer matzá. É uma ordem de Hashem para você comer matzá no Pesach. Porque na hora que a pessoa ela come a matzá, da mesma forma que a criança, na hora que ela come a matzá, ela absorve o dat, o conhecimento, o reconhecimento que esses são meus pais. Na hora que nós comemos matzá, nós estamos absorvendo conhecimento de Deus. A fé em Hashem está entrando dentro da minha alma. Uma fé muito elevada, muito além da minha racionalidade, do meu entendimento, está pingando essa fé dentro de mim. E eu consigo chamar, você é meu pai, porque Hashem é nosso pai. Ah, tá vindo, você é nosso pai. Quer dizer que isso vai gravar, vai fixar dentro do nosso coração essa fé na essência máxima de Deus, como que Deus ele é tão grandioso e acima de tudo que nós conseguimos enxergar nesse mundo, muito além de ser o criador do mundo. Então, todo Yehudi, a partir daquele momento, virou maminim benei maminim, crentes, filhos de crentes. Todo judeu ele é crente, no bom sentido. Todo judeu ele acredita em Deus com essa fé máxima. Por quê? Porque os nossos antepassados saíram do Egito. E eles saíram do Egito comendo matzá, e isso gravou dentro deles essa fé e essa conexão incondicional com Deus. Essa fé que está gravado dentro de cada Yehudi. Cada judeu tem essa fé máxima. Por isso que o judeu, quando que acontece desgraças como que estão acontecendo, e antissemitismo, todo judeu se desperta. Do mais que se diz descrente, do mais que não faz nada, e que revoltado, e que... na hora que aperta, ele desperta a sua fé. E ele está disposto a entregar a sua vida, entregar a sua alma, para não se desprender de Deus. Quer dizer, pode ser que ele nunca se doutorar, ele nunca se aprofundou nesses estudos, mas é algo que está gravado, é algo dele, é um órgão, é muito mais do que um órgão, é a alma dele, é a essência dele. Como a criança chama papai de papai e ela não entende nada do que ela está chamando o papai de papai, todo judeu também tem essa fé dentro de si incondicional, máxima, mesmo que ele não entende nada, e ele nunca vai entender,
porque é algo que está gravado dentro de nós. Pode ser que a gente tenha só um concentrado dessa fé, um pingo, mas é um concentrado que está conectado com essa essência máxima. E quando a gente mexe nesse concentrado, nessa essência da alma judaica, isso realmente cutuca e desperta a cada pessoa. E por isso a matzá é chamado lechem oni, o pão pobre. É um pão pobre porque não tem sal, não tem açúcar, não tem fermento, não tem nada, não tem gosto. É uma bolacha, água com farinha, sem crescer, sem fermentar. Porque Hametz é o oposto da matzá. Hametz é tudo que fermentou, que cresceu, que tem gosto, que cresce. Isso representa o Yeshut, o ego, a arrogância, o orgulho, algo inchado, algo fermentado. Quer dizer que já tem um entendimento, já tem uma lógica. Já tem um gostinho, eu gosto desse pão. Esse tem pão com açúcar, com mel, com chocolate, com vários gostos. A matzá não tem gosto. Que isso representa Chokhmah. Chokhmah representa a humildade, a submissão total perante Deus. O não entendimento, eu não entendo nada. Isso que representa Emuná, como falamos antes. Emuná é aquele ponto que eu não entendo. É além da minha lógica, é além do meu entendimento, é além do meu sentimento. Então a ideia da matzá sendo um pão pobre tem dois lados. Por um lado, representa a fonte da emuná, que vem da chokhmah, koachmah, essa submissão total, essa fé absoluta além do meu entendimento. Mas por outro lado, representa essa fé que está dentro de mim, que eu entendo, que eu curto e que eu posso chamar meu pai de pai. Eu posso chamar meu papai de papai. Não entendo grandes coisas, mas eu tenho essa conexão com ele. E essa que é a frase que o rei Davi fala no Teilim, fala no Salmo 37. Betach B'Hashem, tenha fé ou esperança em Deus. Urei emuná, e isso vai pastorear a sua fé, vai sustentar a sua fé. Porque a matzá, ela está sustentando a nossa fé, está alimentando a nossa fé. Na hora que eu como matzá, isso está alimentando, engordando aquela minha fé. E essa que é toda a ideia do Pesach. Essa que é toda a ideia da Haggadah, do livro que nós lemos na noite do Seder, que descreve toda a história do Pesach, que na hora que você está falando essa história toda, você está comendo a matzá, você está absorvendo, ingerindo fé dentro de si. Então essa que é a ideia da matzá. Então que possamos realmente comprar matzot kasher para Pesach, primeira coisa, e melhor ainda que seja uma matzá redonda, que é mais caprichada, e dessa forma teremos um Pesach kasher vesameach. Eu gostaria de concluir com uma história muito bonita que representa esse despertar da fé na noite do Pesach. História comprida, mas uma cidade remota, localizada no sopé dos Himalaias, na Índia, uma cidadezinha que chama Dharamsala, que ali tem sido a residência do Dalai Lama e atrai centenas e centenas de turistas, estudantes do mundo todo para aqueles lugares de meditação e obviamente de idolatria. E ali se encontram centenas de turistas e obviamente que, infelizmente, muitos e muitos israelenses, como são chamados de mochileiros, eles vão se aventurar por aqueles lugares, procurando uma espiritualidade, uma meditação e etc. Eles acabam caindo naqueles mosteiros. E os mosteiros daquela região
são conhecidos como os mosteiros do silêncio, que as pessoas ficam lá dentro, só meditação, espiritualidade, mística, e orientado pelos monges, com várias estátuas enormes e com várias simbologias, e ali eles ficam no silêncio durante 10 dias, com silêncio absoluto, sem falar uma palavra, para conseguir se concentrar ao máximo nos nomes de idolatria e das meditações que eles fazem tudo lá, que obviamente tudo isso é totalmente proibido para algum judeu participar, mas infelizmente eles fazem isso. E o curso inteiro acaba durando 16 dias. E eles não podem sair de lá para não perder a concentração, para não perder o silêncio, para não perder essa êxtase. E como em todo lugar que tem judeus, tem um Beit Chabad, tem um Sheliach, um emissário, um mensageiro do Rebbe, e ali já existem hoje inúmeros Beit Chabad para ajudar esses judeus, esses israelenses perdidos. E um dos primeiros que chegou lá foi Rabino Dror Moshe Shaul, e ali ele começou a montar o Seder de Pesach, o jantar de Pesach, para centenas e centenas de israelenses que estão perdidos pela Índia, mas na noite do Pesach eles se concentram para fazer a noite do Pesach, para manter a tradição, comer matzah e cantar o Manishtaná e aquelas músicas tradicionais do Pesach. E todos os israelenses ajudando a descascar batata e fazer isso, fazer aquilo, e montar aquele banquete para centenas e centenas de pessoas. E numa outra cidade lá da Índia, o lugar o maior do mundo, que tem o maior Seder do Pesach do planeta. Mas de qualquer forma, começou o Seder, fizeram Kiddush, todos pegaram vinho e comeram matzah e começaram a refeição. E no meio da refeição, eles cantam uma música. E a música é Echad mi yodea, Echad ani yodea, Echad Elokeinu, 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 Sheba shamayim ubaretz. Echad mi yodea, quem sabe? Echad, eu sei quem é. Deus é o nosso Deus do céu e da terra. Daí falam 2, as 2 tábuas, os 3, 4, 5, 6, assim continuam falando vários números e a simbologia judaica do que representa esse número. Mas Echad Elokeinu, é Deus do céu e da terra, é uma música muito famosa e que com certeza todos os israelenses eles conhecem. E essa música lá nas montanhas do Himalaia, elas criaram eco. Centenas de israelenses cantando lá numa tenda. Então, ecoou essas vozes para as montanhas do Himalaia. E no meio da música, de repente, aparecem lá um grupo de israelenses, assim, perdidos, que caíram de Marte, ficaram lá no cantinho só observando, e depois de um tempo eles acabam se adaptando e sentando. Esse grupo, eles estavam no mosteiro do silêncio. E eles não acreditavam, não festejavam e falaram: nós viemos para cá para isso, nós não vamos participar do Seder comunitário com nossos amigos, nós preferimos aqui ficar fazendo essa meditação, essa idolatria, e não vamos participar. Mas na hora que essa voz, essa música, Echad mi yodea, ecoou e bateu no ouvido deles, isso tocou diretamente na essência da alma deles. Eles largaram tudo que estava lá dentro e saíram correndo e foram para o Beit Chabad e participaram do Seder e comeram da matzah e curtiram toda aquela noite do Seder. Echad mi yodea, Echad ani yodea, e que a gente todos nós possamos nos prepararmos da melhor forma possível para o Pesach que está chegando e que possamos
curtir e aproveitar e nos prepararmos da melhor forma possível. Uma boa noite para todos.